explicar o que é o saque. Olá, bom dia. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós temos o prazer de receber o coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, o jornalista, o advogado Ney Lopes Júnior. Ney Lopes, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Bom dia, Pito Júnior, bom dia aos telespectadores do Potiguar Notícias, é sempre um prazer, do Conexão Potiguar. Potiguar Notícias é o jornal, são irmãos. É verdade. O telespectador do Conexão Potiguar e o leitor do Potiguar Notícias, é sempre um prazer estar participando aqui do seu programa. Prazer é todo nosso em recebê-lo e eu estou vendo aqui que a sua gestão já começa a produzir um material relativo ao Manual de Direito ao Consumidor, relativo aos direitos dos consumidores. Queria que o senhor comentasse um pouco a motivação e a missão deste manual, o Manual do Consumidor, e se ele vai estar à disposição dos consumidores que quiserem se informar melhor a respeito dos seus direitos. Pito Júnior, é o seguinte, nós criamos, já agora na minha gestão, um guarda-chuva bem maior, que eu diria que é a campanha da educação para o consumo responsável. O que é isso? A educação para o consumo responsável é orientar os consumidores do Rio Grande do Norte para que eles possam consumir de forma adequada com o seu planejamento financeiro e familiar. O que é que ocorre muito aqui no Rio Grande do Norte, que causa problemas seríssimos para os cidadãos, homens, mulheres, jovens, enfim, as mais diversas faixas etárias, é que as pessoas têm isso diferencia de pessoa para pessoa, mas cada um tem um poder de consumir, um desejo de consumir muito grande. O que é que isso quer dizer, em outras palavras? Muitas vezes as pessoas veem, por exemplo, uma televisão com 70% de desconto. Aí vai lá e compra a televisão. Então, o que é que o PROCON orienta? Primeiro, para que faça uma reflexão. Eu preciso dessa televisão ou eu estou sendo induzido pelo desconto a comprar esta televisão? Certo? Outro ponto importante em eu comprando essa televisão, ela cabe no meu orçamento, sem comprometer a educação dos meus filhos, a saúde dos meus filhos, o meu meio de transporte, ou seja, a minha vida no dia a dia. Então, eu estou indo às comunidades e aos municípios do Rio Grande do Norte apresentar uma palestra. Cada mês terá um tema palestra. Esse mês a palestra é justamente isso, é o orçamento familiar diante das relações de consumo. É para fazer com que o consumidor fique consciente e não tenha futuramente prejuízos da ordem que vai aí desde o seu nome inscrito no SPC ou no Serasa, ou até juros extremamente abusivos que venham a causar eventualmente até problemas irreparáveis. Quer dizer, o conflito, ele tem pelo menos dois caminhos principais para se estabelecer. Um conflito, muitas vezes, que se estabelece é quando a empresa não cumpre o que promete na propaganda, por exemplo, e um outro é quando o consumidor também não consegue corresponder, ou seja, pagar o que está no contrato, por exemplo, da prestação da televisão, por exemplo, que o senhor deu. Veja bem, o consumidor, na Código de Defesa do Consumidor, o consumidor praticamente tem sempre razão. O Código do Consumidor é uma das leis mais modernas do mundo do direito consumerista, ou seja, do direito do consumidor. O que é que eu quero dizer com isso? O consumidor pode assinar, por exemplo, não vou citar o exemplo da televisão não, vou dar um exemplo de uma telefonia celular. O exemplo, quando um consumidor compra uma linha telefônica ou um aparelho, ele assina o que nós chamamos de contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato que o consumidor está aderindo ao contrato. Ele não tem direito a mudar, ele tem direito a ler, mas ele não pode dizer, não, o artigo 2º aqui eu não concordo. Isso não é possível. No entanto,
No entanto, esse contrato de adesão, mesmo o consumidor assinando, ele pode conter cláusulas abusivas, que são combatidas de forma muito clara pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o PROCON tem a possibilidade jurídica, que está investido, né, nas atividades do PROCON, pode anular determinadas cláusulas, mesmo tendo sido assinadas pelo consumidor, uma vez que essas cláusulas possam causar prejuízo aos consumidores. Para aí, eu lhe pergunto, o cidadão, a cidadã que estão nos ouvindo agora, ele terá esses instrumentos se procurar o PROCON? Sim, terá toda essa orientação. Nós tivemos recentemente um treinamento com técnicos especializados em direito do consumidor. No final do ano teremos no início de dezembro, teremos um novo treinamento com profissionais do Ministério da Justiça, porque somos um órgão estadual, mas ligado diretamente ao Ministério da Justiça, à Secretaria Nacional do Consumidor, onde eles vêm treinar todos os nossos funcionários do PROCON do Rio Grande do Norte para melhor atender aos consumidores, porque nós estava parado, estava desativado e nós conseguimos reativar agora o 151, que é o canal, é o número que a pessoa deve discar para entrar em contato com o PROCON. Nesta primeira fase, está funcionando apenas o 151 para ligação de fixo, ou seja, do fixo para o celular. E a segunda fase, nós estamos já com um processo em andamento para permitir que também essa ligação possa ser feita de celular. Porque apenas a título de exemplo, o consumidor pode dizer, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? É porque nós temos, e eu ainda estou aqui falando de planejamento, porque, para que você tenha uma ideia, quando a pessoa liga para o 151, quem paga é o PROCON. Tá certo? A ligação é gratuita para quem liga. Então, para quem liga para o 151 de um telefone fixo, a nossa conta vai girar em torno de 6 a 7, 8 mil reais. Se nós abrirmos para celular, essa conta vai pular de 45 a 55 mil reais. Certo? É viável, mas é preciso fazer um planejamento dentro dos recursos disponíveis para o PROCON. Mas essa é a minha intenção. Todas as formas de comunicação possíveis, seja de televisão, de rádio, de jornal, de redes sociais, o PROCON estará sempre presente, não somente orientando, mas também tirando as dúvidas dos consumidores. Vou pedir licença ao senhor e aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto conversando com o coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, o Dr. Ney Lopes Júnior. O intervalo é pequeno, a gente já volta. Se você pretende comprar um Fiat novo, mas está difícil fechar negócio, carro fácil é na Fiat Autobrás, com entrada parcelada sem juros e financiamento sem complicação. Ponto Attractive, 38.990. Palio Attractive 1.4, com entrada de 15.400, mais 48 parcelas de 599. Ideia e Palio Weekend com taxa zero. É muito mais fácil sair de carro zero na Fiat Autobrás. Para quem aprecia o melhor sabor, a Tábua de Carne lança uma promoção. Mulheres no rodízio de segunda a sexta, exceto feriados, pagam somente R$ 28,90, tendo o melhor rodízio com sabor inigualável, além do buffet de dar água na boca. Você encontra na Tábua de Carne da Avenida Engenheiro Roberto Freire, na unidade da Via Costeira, um ambiente aconchegante com uma vista belíssima e privilegiada. Venha saborear. Restaurante Tábua de Carne, para quem aprecia o melhor sabor. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A
EcoHouse traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Casa Nova Green, localizado em São Gonçalo do Amarante. Condomínio fechado com várias opções de lazer. Garanta já o... De segunda a sexta, aqui na tela, os fatos do dia em tempo real, por terra ou pelos ares, procurando a notícia para você, a serviço do cidadão. Tome cuidado mesmo assim. A verdade. Não fica, olha, eu acho que não, sem enroleixo. É para falar da lata. Em defesa do povo. É o que a gente quer, justiça. Que falta de lei que nós temos nesse país aqui. De segunda a sexta, 15 para 5 da tarde, Brasil Urgente, com José Luiz da Atena. O couro vai comer mesmo. De volta ao programa Conexão Potiguar, hoje conversando com o coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, o jornalista, advogado Ney Lopes Júnior, que também foi vereador da cidade de Natal e chegou inclusive a assumir a prefeitura da capital. Nós vamos ao Momento Veredas com Clésio Brezeguelo e na sequência voltaremos ao nosso bate-papo com Ney Júnior. Bom dia, Pinto Júnior, bom dia aos telespectadores. A questão da colocação de cercas vivas ao invés de muro na divisão entre as casas, ela faz parte do conceito de urbanizar, do conceito veredas de urbanizar com respeito à natureza. Ele é muito importante e é extremamente diferenciado porque não é só por ter beleza, por ter os pássaros, por ter o cheiro das plantas e flores, mas principalmente porque ele traz, por incrível que pareça, uma privacidade ainda maior do que o muro. A cerca viva, ela dissipa e distorce os sons emitidos de um lado para o outro. A cerca viva, ao mesmo tempo, ela traz uma tranquilidade na circulação do ar que existe no ambiente. Como vocês podem observar, nesse lugar, o vento circula livremente. Se eu colocasse aqui muros dividindo as casas, eu teria, sem dúvida alguma, uma interrupção desse fluxo. Então, você estaria prejudicando a qualidade de vida naquele local. É uma característica extremamente importante que o recurso natural existente naquele ponto continue existindo depois de todas as edificações. Senão, você tem um belo lugar que, depois de edificado, perde totalmente a graça, perde o sentido, perde a qualidade de vida e se transforma num lugar, não vou dizer inóspito, mas com altas temperaturas, com desconforto, que acabam só podendo ser solucionados com condicionadores de ar, com refrigeração forçada ou ventilação forçada, o que na realidade não é um desejo de um bom conceito de urbanizar, de um conceito sustentável de urbanizar. Este é o principal motivo pelo qual a cerca viva, hoje, ela é escolhida em detrimento dos muros. Na realidade, isso traz muito mais qualidade de vida. É com você, Pinto Júnior. Muitíssimo obrigado, Clésio Brezeguelo, criador do conceito veredas de urbanizar, aquele jeito de construir sem destruir a natureza, que afinal de contas a árvore chegou antes do que as casas, do que a engenharia. No programa de hoje nós estamos conversando com o coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, o doutor Ney Lopes Júnior. Doutor Ney Lopes, estava vendo aqui um adesivo, empresa responsável, consumidor consciente. Vou tentar mostrar aqui para o nosso telespectador enquanto o senhor comenta. Bem, Pinto Júnior, essa também é mais uma campanha desenvolvida na minha gestão à frente do PROCON do Rio Grande do Norte. O que é que isso significa? Significa que antigamente travava-se uma batalha entre os estabelecimentos comerciais e os consumidores. Uma batalha que muitas vezes, quando não ia para vias de fato, ou seja, agressão até pessoal, iria num clima muito constrangedor para as audiências no PROCON. Então, o que é que nós fizemos? Nós em uma atitude preventiva, uma atitude de prevenção, nós estamos disponibilizando e fixando nas portas das lojas este adesivo que diz empresa responsável, consumidor consciente e o número 151 do PROCON, o símbolo do PROCON. O que é que isso tem? Você pode perguntar, o telespectador pode perguntar, isso tem causado algum efeito prático? Tem sim. A gente, inclusive, eu tenho até um dado para lhe dar, até em primeira mão, que acabei de receber essa informação, que nós estamos começando a receber um grande número de telefonemas dos próprios lojistas
especialistas, querendo tirar as dúvidas e querendo buscar saber como deve se posicionar ou se comportar nesta ou naquela situação. Ou seja, isso evita que o consumidor procure o PROCON. Se procurar, temos toda a estrutura para atendê-lo, mas evita aquele constrangimento de PROCON. O empresário ele pode se comportar de forma preventiva, que venha eliminar conflitos que também não interessam a ele. Exatamente, porque um dos grandes objetivos, inclusive até a nível nacional dos PROCONs, é evitar que o consumidor vá até o PROCON. Porque o PROCON, querendo ou não querendo, é um ambiente de litígio, é um ambiente onde duas partes estão em conflito, né? Não deixa de ser um ambiente, eu não vou dizer desagradável, porque é um ambiente de trabalho agradável, né? Mas as audiências de conciliação não tem como ser agradável, já que as duas pessoas estão disputando aí os seus direitos. Então, o objetivo é fazer com que o consumidor seja atendido no seu direito consumidor, mas já nos saques, no serviço de atendimento ao cliente das lojas, porque percebe-se com muita facilidade que as lojas não resolvem os problemas dos seus clientes via os saques, que é o serviço de atendimento ao cliente. O consumidor termina indo ao PROCON e quando chega ao PROCON, 80% das vezes resolve o problema. Então a pergunta é a seguinte: por que não resolveu no saque? Né? Por que não resolver no TAG? Isso teria economizado tempo do consumidor, teria, enfim, do próprio lojista, que tem que mandar um advogado, que tem que mandar uma defesa. Então, a nossa orientação é sempre no sentido de que as lojas, que o consumidor não saia nem da loja, que ela já tenha o seu direito protegido na própria loja. Caso isso não seja possível, aí sim o PROCON tem toda a estrutura, tem tudo à disposição do consumidor para resolver o seu conflito. Que eu lhe digo que praticamente 100% das vezes, não chega a ser 100% das vezes, porque às vezes tem consumidor que, tem gente até confunde, né? Tem gente que até vai lá para uma separação judicial, para uma causa trabalhista, e não é competência do PROCON. Mas aí tem uma orientação. Tem uma orientação, a gente dá toda uma orientação, onde eles devem procurar. Por exemplo, uma causa trabalhista, vai no TRT, lavrar a termo, uma denúncia trabalhista. No caso de direito de família, tem a Defensoria Pública. A gente orienta os consumidores também nesse sentido, para melhor atender o consumidor do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos nos modernizando a esse ponto, como eu disse no início, para que o consumidor possa, por onde ele olhar, ele tenha a possibilidade de ser atendido e orientado pelo PROCON do Rio Grande do Norte. Como consumidor, eu queria algo que eu percebo, que eu sinto na pele, gostaria de saber se esse meu sentimento reflete nas denúncias do PROCON, que diz respeito à telefonia celular, que você liga, não completa a ligação, cai, você precisa ligar várias vezes para poder efetuar a ligação. Esse meu sentimento se reflete lá no PROCON? Sim, Pinto Júnior, se reflete e de fato, as empresas mais reclamadas do ranking que nós divulgamos mensalmente sempre estão as empresas de telefonia, sobretudo de telefonia móvel. Porque o que é que ocorre? Eu vou dizer o fato e onde o PROCON atua. Os consumidores com direito, eu consumidor, você consumidora, consumidor que está nos assistindo agora, nós sabemos que é um fato que o serviço de telefonia móvel não funciona em Natal e nem funciona em boa parte dos municípios do Rio Grande do Norte. É um fato, né? Como diz a linguagem popular, prego batido e ponta virada, né? As pessoas chegaram ao ponto de se acostumar com o problema. Eu já ouvi gente dizer, não, rapaz, são 5 horas, meu telefone não funciona mais não, a internet, vamos deixar para se falar às 7. Ou seja, as pessoas já estão se acostumando com esse problema, o que não é justo. Se as pessoas estão pagando por um serviço, ela tem que ter 100% do serviço. Então, as empresas de telefonia celular, elas dizem o seguinte: nós do PROCON, que fazemos o PROCON do Rio Grande do Norte, nós questionamos e até vamos questionar judicialmente o número de chips vendidos pelas operadoras. Porque nós detectamos que as operadoras, é como se fosse um overbooking na área da aviação. As operadoras vendem muito mais chips do que as antenas suportam. Certo? Vende mais serviço do que pode entregar na prática, exatamente. Agora, como é que as empresas se defendem? Elas se defendem dizendo que têm dificuldades de instalar novas antenas em virtude das licenças ambientais. Certo? Essa é a defesa
das empresas. Para nós, do PROCON, isso não nos cabe. O que nos cabe é exigir que as empresas tenham mais antenas para disponibilizar o celular que o consumidor... Que ela se resolva junto ao órgão ambiental. Que ela se resolva com a Anatel, que ela se resolva com o órgão ambiental, porque nós não vamos levar em consideração isso. Nós vamos levar em consideração a defesa e o bom serviço ao consumidor. Que o consumidor pagou e precisa ter o serviço que ele está pagando. 100% do serviço... Peço licença ao senhor e aos nossos telespectadores. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos com o coordenador-geral do PROCON, Ney Júnior, em 1 minuto. Se você pretende comprar um Fiat novo, mas está difícil fechar negócio, Carro Fácil é na Fiat Autobrás, com entrada parcelada sem juros e financiamento sem complicação. Ponto Attractive, 38.990. Palio Attractive 1.4, com entrada de 15.400, mais 48 parcelas de 599. Ideia e Palio Weekend com taxa zero. É muito mais fácil sair de carro zero na Fiat Autobrás. Para quem aprecia o melhor sabor, a Tábua de Carne lança uma promoção. Mulheres no rodízio de segunda a sexta, exceto feriados, pagam somente R$ 28,90, tendo o melhor rodízio com sabor inigualável, além do buffet de dar água na boca. Você encontra na Tábua de Carne da Avenida Engenheiro Roberto Freire, na unidade da Via Costeira, um ambiente aconchegante com uma vista belíssima e privilegiada. Venha saborear. Restaurante Tábua de Carne, para quem aprecia o melhor sabor. O sonho de viver em harmonia com a natureza, sem esquecer o conforto, está se tornando realidade. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul, no Vale do Pium. Acredite, depois de conhecer, você vai querer ficar. Um empreendimento que une sustentabilidade e tecnologia, arborização preservada, casa-clube com mais de 50 opções de atividades para um lazer completo, coleta seletiva do lixo, mais de 600 árvores adultas, distância mínima de 6 metros entre as casas e energia solar nas áreas comuns. O Veredas do Lago Azul possui estações de tratamento de água e esgoto próprias, reuso de água tratada, rede de internet interligada por fibra ótica e rede de energia subterrânea. Condomínio Sustentável Veredas do Lago Azul. Plantão de vendas no local. A Eco House traz para você o que há de melhor em conforto, bem-estar e qualidade de vida. Residencial Bosque das Acácias, localizado em São Gonçalo do Amarante. Escolha o melhor para você em um condomínio fechado, com área de lazer. Garanta já o seu. As principais notícias do Brasil e do mundo. Os ataques durante a maratona. O outono mal o vídeo começou. Virou sucesso. Uma angolana foi difícil criar o atacante Neymar. Jornal da Band, de segunda a sábado, 7h20 da noite. De volta ao programa Conexão Potiguar, conversando hoje com o coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, o Dr. Ney Lopes Júnior. Estou mostrando aqui uma cartilha que está sendo lançada pelo PROCON do Rio Grande do Norte, Manual do Jovem Consumidor. Gostaria que o senhor comentasse. Pedro Júnior, é o seguinte, dentro daquilo que eu chamei de guarda-chuva, né, da campanha maior, que é a campanha para o consumo responsável, nós criamos 3 cartilhas que refletem aquilo que está dito no Código de Defesa do Consumidor. Nós criamos a cartilha para crianças, cartilha infantil, que nós denominamos, melhor dizendo, de consumidor mirim, que infelizmente eu não trouxe aqui porque foi diante do lançamento de ontem destas cartilhas, foi a do consumidor mirim, ela saiu logo diante da aceitação por parte das pessoas. Mas essa cartilha do consumidor mirim, ela é nada mais, nada menos do que o Código de Defesa do Consumidor, a linguagem jurídica voltada para as crianças. A segunda cartilha é essa cartilha que você está vendo aí no vídeo, que é a cartilha do consumidor, do jovem consumidor. O que é essa cartilha? Essa cartilha, ela contempla os principais problemas que o jovem passa no direito consumerista, ou seja, nas relações de consumo, como, por exemplo, festa de formatura,
como por exemplo, o próprio telefone celular que ele usa para falar com o WhatsApp, para jogar, ou seja, a conexão com a internet do telefone, a compra realizada pela internet, né, que muitas pessoas não sabem, que compras realizadas pela internet, o consumidor ele tem 7 dias para se arrepender da compra, independente de motivo. O produto pode ter chegado em perfeitas condições, mas se em 7 dias ele desistir, ele envia o produto e a empresa é obrigada a restituir o dinheiro investido sem nenhum tipo de argumentação, durante 10 dias, durante 7 dias, melhor dizendo. Isso acontece não somente por compras na internet, mas também por compras fora da central do estabelecimento comercial. E, por último, é a cartilha do consumidor adulto, onde esta, sim, eu considero um dos materiais, todos são, mas este aí, eu, sem dúvida, se não for o melhor, é um dos melhores materiais em defesa do consumidor feitos em todo o Brasil. Eu sei disso porque participei de várias reuniões e, realmente, o Rio Grande do Norte saiu na frente com um material desta qualidade que nós vamos disponibilizar no nosso site, também em PDF, né, o consumidor... Diga o site, por favor. O site é www.procon.rn.gov.br. Eu gostaria de lhe questionar sobre essa questão, sobre a questão da internet, que é algo relativamente novo no que diz respeito às compras pela internet. E incide também muitas reclamações? Muitas reclamações feitas pela internet, porque as pessoas ficam sem saber a quem recorrer. No pós-venda, principalmente. No pós-venda, né? No pós-venda. Nós damos também várias orientações no comércio eletrônico. Primeiro, que o consumidor procure realizar as suas compras em sites conhecidos da população, né? Sites de lojas que tenham realmente experiência já no mercado, tenha tempo de mercado, evitando, digamos assim, lojas menores que não tenham tanta referência assim. Não que as lojas menores não sejam sérias, não é isso, são sérias. Mas no caso de compra em lojas menores, o consumidor ele precisa ter algumas cautelas. Precisa, primeiro, verificar se a loja tem um endereço físico, né? Endereço físico para que ele possa ir reclamar, saber se aquela loja, ele pode ligar para o telefone do Procon 151 e saber se aquela loja tem um grande número de reclamações, né? Ele precisa saber se realmente aquela loja ela está efetuando a venda e a entrega fica realmente garantida para o consumidor. Então são esses cuidados que os consumidores têm que ter antes da realização de compras pela internet. Eu não aconselho compras em sites cujas lojas não tenham sede ou filial no Brasil, porque o Código de Defesa do Consumidor não alcança esse tipo de relação e, portanto, a gente não tem como notificar uma empresa no México, nos Estados Unidos, no Peru, na Argentina. Agora, aquelas lojas que, mesmo que seja uma marca internacional, mas se ela tiver um escritóriozinho sequer, uma salinha sequer, em qualquer território nacional, aí sim o Procon pode, não só pode, como deve agir em benefício do consumidor. Gostaria de estar perto das matrículas. Em relação às escolas privadas, quais são as orientações do Procon? Existem algumas orientações, por exemplo, no que diz respeito à lista do material escolar. As escolas elas não podem obrigar os alunos, os pais dos alunos, a comprarem materiais de determinadas marcas. Eles devem, em um anexo à lista do material escolar, as escolas devem, no anexo, sugerir algumas marcas. E, além de sugerir, as escolas são também obrigadas a especificar como será utilizado aquele produto. Por exemplo, se uma escola determinar a compra de 3 litros de cola, no anexo ela vai ter que dizer por que, quando e como a criança vai utilizar 3 litros de cola. Se ela tiver uma tesoura sem ponta, que é aquela tesoura para cortar cartolina, e 50 cartolinas, tem que dizer no anexo quais são as atividades que a criança vai consumir aquele material, certo? E tem outros pontos que no passado foram motivos de conflitos, mas que esse ano nós conseguimos resolver, é que, por exemplo, aquelas viagens de estudo,
né, que as crianças ou os adolescentes vão aos municípios históricos do Rio Grande do Norte. Ou então a noite de autógrafo, quando a criança se forma e assina o livrinho da sua formatura, essas atividades eram cobradas. Hoje em dia elas não são mais cobradas, nós fizemos um entendimento com o Sindicato das Escolas Privadas e com o Ministério Público e hoje já é um ponto pacífico essa nova regra em benefício do consumidor. Coordenador-geral do PROCON no Rio Grande do Norte, Dr. Ney Lopes Júnior, queria agradecer a sua entrevista e pelo material que o senhor produziu aqui. Caberá outras entrevistas para a gente esclarecer aos consumidores do Rio Grande do Norte. Aproveite para lhe passar o jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte, e desejo boa sorte na sua caminhada. Eu agradeço a oportunidade, Pinto Júnior, que mais uma vez você me dá para que nós possamos falar e esclarecer os direitos das pessoas. O Potiguar Notícias eu já sou leitor assíduo, né, desde muito tempo, e parabenizo a você, não somente pelo programa Conexão Potiguar, como pela qualidade da informação contida no Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado, Ney Júnior, muitíssimo obrigado, caríssimo telespectador. Grande abraço, até mais.